Hi, amigos! Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo de hoje nós daremos sequência ao estudo das proteínas checkpoints, que foi iniciado na aula passada, estudando as proteínas checkpoint inibidoras. Neste vídeo nós estudaremos as proteínas checkpoints ativadoras, o mecanismo de ação ativador da resposta imune. Ressalto que, ao contrário da terapia anticancerosa, cujos anticorpos monoclonais direcionados para inibir essas proteínas checkpoints inibidoras, no contexto das proteínas checkpoint ativadoras, ou seja, os anticorpos dirigidos contra essas proteínas ativadoras e que funcionam como agonistas dessas proteínas ativadoras, ou seja, no direcionamento de potencializar o efeito dessas proteínas checkpoint ativadoras, não tem obtido essa pesquisa acadêmica, apesar de ainda estar em franco desenvolvimento, não tem atingido o mesmo, esses anticorpos monoclonais agonistas, não tem obtido o mesmo efeito, a mesma perspectiva relativamente ao tratamento anticanceroso que tem se obtido com o emprego de anticorpos monoclonais contra essas proteínas checkpoint inibidoras. Esses agonistas, esses potencializadores dessas proteínas checkpoint ativadoras, eles proporcionam, têm apresentado efeitos colaterais, tais como induzir uma resposta imune inflamatória bastante acentuada, que no contexto da carcinogênese, no contexto da terapia anticancerosa, não obtém, ressalto novamente, esse mesmo efeito, essa mesma perspectiva positiva que se tem obtido com os anticorpos monoclonais inibidores dos receptores PD1, do seu ligante PDL1 e CTLA4, que são proteínas inibidoras, ressalto novamente, da resposta imune, da resposta anticancerosa de natureza imune. Assim, nós passamos a estudar as proteínas checkpoints ativadoras da resposta imune. Ao contrário das proteínas checkpoint inibidoras dessa resposta imune, essas proteínas, elas, no direcionamento da sua ligação com anticorpos monoclonais, não se tem obtido no tratamento anticanceroso o mesmo resultado que se tem obtido relativamente à inibição das proteínas checkpoint inibidoras. Relativamente ao efeito agonista dessas proteínas ativadoras, esse efeito não anticanceroso não está logrando relativamente êxito, a despeito de existirem alguns estudos de triagem clínica. Porquanto essas moléculas, esses anticorpos monoclonais dirigidas contra essas proteínas checkpoint estimuladoras da resposta imune, anticorpos esses que funcionam não mais como inibidor, no caso dos inibidores das proteínas checkpoint, mas como agonista dessas proteínas ativadoras, induzem efeitos colaterais esse como uma tempestade de citoquinas e lesões em múltiplos órgãos, de maneira que muitos desses anticorpos estão sendo colocados de lado relativamente, não estão sendo utilizados na terapia anticancerosa. Basicamente, os
as proteínas checkpoint estimuladoras, como eu mencionei anteriormente, elas promovem uma estimulação, um efeito, eles usualmente são receptores esses presentes na superfície das células T que se ligam em moléculas ligantes que usualmente se localizam na superfície na superfície das células apresentadoras de antígeno. Basicamente, esses receptores eles apresentam um efeito coestimulatório, ou seja, eles potencializam a atividade de outros receptores, tais como, por exemplo, os receptores LCR, ou seja, receptores das células T, aqueles receptores que reconhecem os antígenos do complexo maior de histocompatibilidade principal. Ou seja, aqueles antígenos que, quando a célula cancerosa apresenta antígenos de rejeição, são processados por essas células apresentadoras de antígenos, e esses antígenos que apresentam peptídeos que foram introduzidos, processados por essas células apresentadoras de antígenos, se ligam nesses receptores LTR presente nos linfócitos T, de maneira que esses receptores, denominados de coestimulatórios, que constituem uma família bastante numerosa desses receptores, dos quais nós vamos estudar dois, basicamente da família CD28 e os receptores da família dos receptores do fator de necrose tumoral, que é mais dois desses receptores. Basicamente, esses receptores, eles, no seu bojo, no seu conjunto, eles atuam aumentando, todos eles atuam aumentando a concentração intracelular de glicose e, consequentemente, estimulando a glicólise, bem como estimulando o metabolismo dos lipídios, de maneira que essa associação do processamento da glicólise anaeróbica, também com o metabolismo dos lipídios, determina a geração de energia, especialmente em nível citoplasmático. É importante se ressaltar que, a despeito da geração de ATP, de energia necessária para a proliferação e atividade das células T, a atividade imune das células T, ser menor em nível da glicólise anaeróbica, quando comparada com a fosforilação oxidativa, a obtenção dessa glicose, e, por sua vez, a obtenção do ATP gerado a partir dessa glicólise anaeróbica, ela é mais rápida. Então, daí a obtenção da energia necessária para a proliferação e atividade das células efetoras da resposta imune, especialmente dos linfócitos, como apresentado em tela, mas que correceptores, esses receptores receptores presentes na superfície dessas células, receptores do tipo Toll-like, receptores presentes nos linfócitos T, também alguns deles se encontram presentes em outras células, também participantes dessa resposta imune, cujo mecanismo metabólico é semelhante, se não idêntico, ao apresentado em tela. Então, basicamente, o receptor CD28 é um receptor coestimulatório do receptor LCR, ou seja, do receptor das células T, que reconhece os antígenos
do complexo maior de histocompatibilidade principal, processada pelas células apresentadoras de antígenos, de maneira que a ligação desse receptor presente nos linfócitos T com a sua molécula ligante, vocês vão me desculpar, mas à medida que a gente vai ficando velho, fica até difícil para a gente colar. Eu vou dar uma coladinha no computador. Do ligante CD80 e CD86 expresso nessas células apresentadoras de antígeno, determina o aumento dessa concentração de glicose via ativação de uma rota metabólica que envolve o PI3K, o AKT e o mTOR, que são também um outro adendo. É importante se ressaltar que o que eu apresento aqui para vocês é um pouco mais do mínimo que é necessário para vocês conhecer para conseguir ser aprovado em um concurso público ou concurso de residência. Entretanto, para você aprimorar o conhecimento a respeito do tema, é necessário que você extrapole a esse conteúdo apresentado, estudando especificamente cada uma dessas moléculas, a função, o mecanismo, a estrutura de cada uma dessas moléculas. Mas, basicamente, a ativação desse receptor CD28 pelo seu ligante determina a ativação dessa rota metabólica, que vai resultar no aumento da concentração de glicose, porquanto essa rota metabólica, constituída por PI3K, AKT e mTOR, especialmente o mTOR, é uma molécula que se liga, que apresenta a propriedade de ativar os receptores da insulina de maneira a proporcionar a entrada da glicose para o interior da célula, de maneira que, aumentando a concentração de glicose no interior da célula, se ativa a glicólise anaeróbica, de maneira a produzir essa energia necessária para a obtenção, para a realização da proliferação e da atividade das células T. Em consequência da ativação dessa via glicolítica, gera-se também no interior da célula o aumento da concentração de acetilcoenzima A resultante dessa metabolização da glicose. De maneira que essa concentração de acetilcoenzima A aumentada no interior da célula apresenta dois destinos. Um é o metabolismo dos ácidos graxos, ou seja, a oxidação dos ácidos graxos, e no caso de excesso, a lipogênese, ou seja, a formação de ácidos graxos. De maneira que, basicamente, relativamente a esse receptor, é a ativação da via glicolítica. Existe um outro receptor denominado de ICOS, que é também um receptor dessa família CD28 de receptores coestimulatórios, que, ao ser ativado pelo seu ligante, também determina esse aumento da concentração de glicose, também por estimular essa proteína dessa rota metabólica denominada mTOR, que determina a ativação da rota glicolítica, da glicólise anaeróbica, de maneira a produzir acetilcoenzima A e energia para o funcionamento
dessa célula, dessas células, das células do sistema imune, dentre as quais os linfócitos apresentados. Assim, nós passamos a estudar mais dois receptores agora, não mais da família do CD28, ou seja, do clone de diferenciação 28, tal como o ICOS, a molécula coestimulatória induzível, que são basicamente receptores coestimulatórios dos receptores CTR, ou seja, os receptores das células T. De maneira que esses dois receptores que nós vamos estudar, quais sejam o GITR e o 41BB, eles são receptores da família do receptor do fator de necrose tumoral. Basicamente, esses receptores, esses correceptores estimulatórios, coestimulatórios, eles atuam de maneira semelhante ao CD28 e ao ICOS, qual seja o mecanismo. O mecanismo é basicamente o aumento da concentração de glicose e a estimulação ao metabolismo dos ácidos graxos. E basicamente esse fator GITR, ou seja, receptor do fator de necrose tumoral induzido pelos glicocorticoides, ele atua aumentando o nível da concentração intracitoplasmática de glicose, estímulo à glicólise anaeróbica, produção de piruvato acetil coenzima A e, consequentemente, a indução da beta-oxidação de ácidos graxos. E também ele induz a acetilação de ácidos graxos por meio de uma molécula carreadora em nível da membrana mitocondrial, qual seja a CPT1A, que promove uma acetilação desse ácido graxo de cadeia longa, formando a acilcarnitina. De maneira que esses ácidos graxos eles sofrem inicialmente oxidação, sofrem oxidação e posteriormente são enviados para o ciclo de Krebs em nível da matriz mitocondrial, produzindo ATP, aqueles dinucleotídeos reduzidos, NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzidos, NADH, que posteriormente são transformados em ATP, são metabolizados gerando ATP. E o outro receptor, então basicamente esse GITR, ele atua por esses dois mecanismos, atuando o aumento da concentração intracitoplasmática de glicose, o aumento do metabolismo da glicose e também pelo aumento do metabolismo dos ácidos graxos. Por sua vez, esse receptor 41BB, ele atua também induzindo esse aumento da concentração de glicose, porém via um estímulo de um receptor, de um carreador em nível da membrana plasmática, qual seja o GLUT1, que é um receptor, um carreador que transporta glicose para o interior da célula. E, basicamente, ele promove esse aumento da concentração
de glicose e também o aumento da beta-oxidação dessa glicose transportada para o meio intracitoplasmático por meio da beta-oxidação de ácidos graxos, originando também energia necessária para a proliferação e ativação dos linfócitos T. Contudo, esse mecanismo que une o transporte de glicose pelo GLUT1 a beta-oxidação de ácidos graxos guarda uma relação com essas três enzimas, que é uma enzima hepática, uma enzima acetilcoenzima carboxilase e a adenina monofosfato sinase, que são enzimas que promovem essa metabolização da glicose de maneira a introduzir essa glicose metabolizada nessa beta-oxidação de ácidos graxos, que posteriormente é enviada para o ciclo de Krebs e gerando essa energia necessária para essa atividade imune estimulatória dos linfócitos T, bem como a sua proliferação. Então, em síntese, basicamente, as proteínas checkpoint estimulatórias, elas atuam como coestimuladores, induzindo um aumento da metabolização da glicose e dos ácidos graxos em nível intracitoplasmático e mitocondrial, de maneira a gerar energia, gerar ATP para esses processos de proliferação e ativação das células imunes. Nesse vídeo nós apresentamos as moléculas checkpoint estimuladoras da resposta imune, ou melhor dizendo, coestimuladoras da resposta imune. 4 receptores, 2 relacionados ao receptor do fator de necrose tumoral e 2 relacionados à família do receptor CD28, ou seja, do clone de diferenciação 28. Esses receptores, essas moléculas receptoras, elas basicamente são coestimulatórias porque elas apresentam um efeito coestimulatório da resposta imune induzida por outros receptores, tais como o receptor LTR, que é o receptor das células T, que é um receptor que se liga aos antígenos de rejeição tumoral processados pelas moléculas do complexo maior de histocompatibilidade principal. Daí esse efeito coestimulatório, que no seu conjunto, no mecanismo de ação conjunto desses 4 receptores, dessas 4 moléculas coestimulatórias da resposta imune, agem basicamente induzindo, mediante a ligação com seus ligantes, induzindo o aumento da concentração intracelular de glicose e ativação da glicólise, que pode ser aeróbica e anaeróbica, com a geração de acetilcoenzima A, ativação da beta-oxidação e ciclo de Krebs, bem como pela indução desse aumento da concentração de glicose e também do processamento de lipídios por meio da beta-oxidação e ciclo de Krebs, que apresentam em comum, em conjunto, a ligação da glicólise com esse metabolismo dos lipídios, a molécula de acetilcoenzima A. Esses receptores, que são da família dos fator de necrose tumoral, como o 4-IBB, eles
atuam propiciando o aumento do carreamento de glicose para o interior da célula, consequentemente ativação da via glicolítica e também do metabolismo de lipídios por meio da metabolização da glicose em acetilcoenzima A e, consequentemente, geração de energia para a proliferação, diferenciação e efetividade das células imunes contra as células tumorais. Entretanto, é importante se ressaltar que a pesquisa acadêmica relativamente a essas moléculas, a indução de anticorpos que poderiam potencializar essas moléculas coestimulatórias, não obtém o mesmo sucesso relativamente ao que se obtém com a inibição das proteínas checkpoint inibidoras da resposta imune, porquanto esses anticorpos que potencializam a atividade desses correceptores estimulatórios, dessas moléculas checkpoints estimuladoras da resposta imune, elas induzem a produção de citoquinas, uma tempestade de citoquinas, além de efeitos danosos a múltiplos órgãos, de maneira que, a despeito de existirem algumas moléculas que estão sendo pesquisadas relativamente a essa atividade agonista desses anticorpos no contexto dessas moléculas estimuladoras da resposta imune, denominadas checkpoints ativadoras, não, ressalto novamente, não obtém o mesmo sucesso que se tem obtido com a inibição das moléculas inibidoras da resposta imune por meio de anticorpos monoclonais. De maneira que no próximo vídeo nós estudaremos o metabolismo das células cancerosas relativamente à sua sobrevivência, bem como essa competição que existe entre a sobrevivência das células cancerosas de um lado e a tentativa do organismo de deter a neoplasia por meio da resposta imune do organismo.